Olá, abençoados com toda sorte de bênçãos, predestinado, salvo, antes da fundação do mundo. Você sabia que você é um predestinado? Que você é salvo antes que o mundo existisse? Que ele te salvou, te santificou antes que esse mundo viesse a existir? E que você, sendo salvo, você é salvo para sempre? E que você nunca vai perder a sua salvação espiritual? E que você é uma pessoa escolhida por ele para cumprir uma missão nessa terra? Se você aceita isso para a sua vida, meu querido, meu amado irmão e irmã em Cristo, então diga: hoje é o meu melhor dia, eu estou reinando em vida. É isso mesmo. Ele quer que você reine em vida por Jesus Cristo. Pois muito bem, hoje você vai ser confrontado a crer sobre aquilo que você crê, confrontado a crer naquilo que o Senhor enviou para você crer. Assim sendo, você será uma pessoa super feliz e terá uma imensa paz enquanto você viver sobre a terra, por toda a existência da sua vida nessa terra. E o estudo de hoje ele tem um título, o título desse estudo é um pouco forte, mas não se assuste, o título dele é Deixando a Jesus de Nazaré. Nesse estudo você vai ver que você precisa deixar Jesus de Nazaré com as suas obras para seguir ao outro, seguir ao que ressuscitou. Calma, mas não se assuste, nós vamos comprovar tudo na palavra. Já abre aí a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 7. Vamos entender o porquê devemos deixar a Jesus de Nazaré. Versículo 7, capítulo 7, aliás, no versículo 1, 2 e 3, é a primeira etapa. Esse estudo tem 3 etapas. Primeira, segunda e terceira, o primeiro, segundo e terceiro ponto, né? Dividimos esse estudo em três pontos, né? E vamos estudar o primeiro, que é do versículo 1 ao 3 de Romanos 7. Diz assim: não sabeis vós irmãos, pois que falo ao que sabe a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que viver? Versículo 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. 3. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Então Paulo estava pregando para os romanos. Romanos eram gentios, mas conheciam a lei de Moisés, porque ele começa dizendo: não sabe, irmãos, que eu falo os que entendem a lei, os que conhecem a lei? Então ele está fazendo aqui um comparativo, uma analogia de Cristo e a igreja com o matrimônio. Ele compara o matrimônio com Cristo e a igreja, para aquele povo entender o objetivo da cruz. Por que ele foi para a cruz? O que significaria ele ir para a cruz? Então ele aqui está fazendo uma analogia entre o matrimônio. Ele não está aqui aconselhando casais. Ele não está aqui fazendo um casamento. Ele está aqui fazendo um comparativo entre Cristo e a igreja. E ele diz: você não sabe que a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver? Se ela for de outro homem, ou seja, se eles se separarem e ela for de outro homem, ela é considerada adúltera, mas morrendo o marido, ela está livre. Se ela casar de novo, se ela se apegar a outro homem, ela não é mais uma adúltera. Então ele está fazendo essa analogia, esse comparativo com o matrimônio, para eles entenderem o que ele tem pela frente. É como se fosse aqui uma preparação, uma introdução para o que vem agora. Agora, no segundo ponto, ele apresenta um novo matrimônio. Aquele do marido morto, não. Ela está livre.
Ele agora apresenta um novo matrimônio entre Cristo e a igreja, do versículo de número 4 até o versículo 6. E depois vamos ler o 7, mas vamos pegar até o 6. 4, 5, 6. Diz assim, ó. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Pelo corpo de Cristo, estáis mortos à lei. Dizendo Paulo isso aos ouvintes dele, 61, 62 anos pós a cruz. Pelo corpo de Cristo, para que sejas de outro. Então, ele preparou na frente, dizendo que eles estavam, o marido morrendo, a mulher estava pronta para ser de outro, e não era adúltera se ela fosse de um outro. Ele aqui está dizendo, assim, meus irmãos, vocês morreram para a lei pelo corpo de Cristo, para que vocês sejam de outro, para que vocês não sejam apegados ao marido morto, ao primeiro marido, que é Jesus de Nazaré. Aí é o convite para você deixar Jesus de Nazaré e se apegar, e ser de outro, pertencer a outro. Aí diz assim, para que sejam de outro. Aí pode fazer-nos uma pergunta. Quem é o outro? Aí terminava aqui, ó, aquele que ressuscitou dos mortos. Porque quem ressuscitou dos mortos foi Cristo, o ressurreto, que é o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, o dono da igreja, o que pagou o preço pela igreja. Ou seja, Cristo, que é o mesmo Deus, que é o Pai, ele veio na pessoa de Jesus de Nazaré pagar um preço por uma esposa, por uma igreja, uma eclésia, uma igreja. Então, esse povo agora, como igreja, deveria desapegar do morto, que é Jesus de Nazaré, e apegar-se ao ressuscitado Cristo. Você deve se largar, abrir mão de Jesus de Nazaré e se unir a Cristo, que é o dono da igreja, o que comprou com a vida a igreja. Veja que é bíblico, está na Bíblia, está nas cartas de Paulo. Ele recebeu isso do próprio Cristo no terceiro céu. Aí ele diz, para que sejam de outro, a fim que demos fruto para Deus. Porque não podemos dar fruto para Deus apegado ao marido morto, nas obras mortas da lei. Você entende isso? Versículo 4. Agora o versículo 5 diz assim, porque quando estávamos na carne, isto é, na lei. Está na lei, igreja do Senhor, é estar na carne. Estar na carne não é aquela pessoa que está bebendo, usando droga. Estar na carne é estar na lei de Moisés. Porque na lei de Moisés era o ministério da carne. Agora, estar no Espírito é o ministério de Cristo, é o ministério da graça. Esse é o ministério do Espírito. Entende isso? Porque quando estávamos na carne, nas paixões do pecado, que são pela lei, operava em nossos membros para darem frutos para a morte. Então você não deve viver aí na lei, nos ensinamentos de Moisés. Isso é o ministério da carne, dando frutos para a morte, sem poder dar fruto para Deus. Versículo de número 6. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que servimos em novidade de espírito e não na velhice da letra, na lei. Servir em novidade de espírito, graça, e não na velhice da letra, lei. Daí a necessidade de você desapegar. Lembra daquele negócio, desapega, das coisas velhas que tem dentro de casa? Então você deve desapegar da velhice da letra, para servir em novidade de espírito,
nessa nova aliança, meu querido e meu amado irmão. Lemos o 7, né? Até o 7. Lemos o 6, o 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. De modo nenhum. Mas eu não conhecia o pecado senão pela lei. A lei é que cria o pecado em você, nas pessoas, senão pela lei. Porque eu não conhecia a concupiscência se a lei não disseste, não cobiçarás. Mas como Cristo cumpriu a lei, você está morto para essa lei, para servir em novidade de espírito, você está sem pecado. Porque você não está em uma lei. Compreende isso? Se você quiser ver, porque a lei é o ministério da condenação e da morte. Vamos conferir isto em segunda carta de Paulo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo de número 3, vamos procurar aqui, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 3, segunda carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 3, eu vou procurar aqui. Estou no 2 Coríntios, capítulo 11, capítulo 6. Vamos ver o capítulo 3. Capítulo 3 está aqui, agarradinho aqui. Capítulo 3, versículo do 7 ao 9. Diz aqui o 7, diz assim, ó. E se o ministério da morte, tá vendo? Se o ministério da morte, gravado em letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam filtrar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, era o quê? Transitória, passageira, mas tinha uma glória, e era o ministério da morte. Mas ele tinha uma certa glória, mas ele era passageiro, ele estava acabando, ele se acabou na cruz. Esse ministério findou na cruz. E deu-se início um outro ministério. Ou seja, Deus entregou 2 pactos, 2 ministérios para 2 homens. Primeiro ele entregou o ministério da morte a Moisés, da lei, no Monte Sinai, que representava Agar. E o segundo, ele entregou a Paulo no céu, que representava, no terceiro céu, representando a Sara, a de cima. Para que nós servíssemos pelo ministério celestial. Nós estamos sentados na esfera celestial. Paulo é o nosso apóstolo. Então, agora no 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? O 7 diz... Se o ministério da morte veio em glória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, esse ministério do Espírito tem uma glória, um peso de glória. Mas ele não é para ser dividido com o outro, senão você está nos dois. Se ficar nos dois, está em adultério. Porque o marido morto, a mulher pode casar com ele, mas se ela ficar com ele, ela não pode ter os dois. Ou você está num ou você está no outro. Você leu o ministério para você ter uma base do que foi feito, como Deus agiu. Mas a doutrina, você se apega ao ressuscitado. A doutrina é do ressuscitado. Agora, olha o 9 que diz. Porque o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então, o ministério do Espírito é o ministério do Espírito para não ter obras, e da justiça, para você se ver justo. Você é justo e feito perfeito. Você compreende isso? Daí a necessidade de você deixar Jesus de Nazaré e pertencer ao ressuscitado. Terceiro ponto. Vamos para o terceiro ponto agora? Vamos para o terceiro ponto. Deixando os costumes da lei e o marido morto. E o antigo marido. Agora vamos para Hebreus. Hebreus, no capítulo de número 5, versículo 12 ao 14. 5, diz assim, 12.
porque havendo já ser mestre, não, porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitas de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessita de leite e não de alimento sólido. Amados, Paulo está falando para os romanos dizendo, já faz tanto tempo, 62 anos. E hoje eu digo para você, meu querido irmão e irmã em Cristo, já faz 2000 anos. E você ainda chega a um ponto de necessitar que se ensine das primeiras rudimentos das palavras de Deus, da lei. Você já devia ser mestre em graça. 2000 anos já se passou e você ainda necessita de leite como criança. Versículo 13, né? Versículo 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Se você ainda necessita desse leite, mas dos rudimentos, da palavra, daquelas palavras, se você ainda necessita disso, você é menino. E você não é experimentado na palavra da justiça. Você se sente ainda um pecador, quando ele já tirou o pecado há 2000 anos atrás. Versículo 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, para os que se já acham perfeitos, para aqueles que a graça já está dominando sobre ele, sacando sua identidade real, lhe dizendo quem ele é. Aí ele é experimentado, ele é perfeito. Mas o alimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentimentos exercitados para discernires o bem e o mal. Então, quando a graça chega e destapa quem você é, os seus sentimentos, os seus pensamentos são exercitados em graça. Para que você discerne, para que você conheça o bem e o mal. Para que você saiba que mal faz para uma pessoa se alimentar dos rudimentos, dos primeiros rudimentos da palavra de Deus, porque isso não serve mais para a igreja de Cristo como alimento, como doutrina, ou seja, você está se alimentando de um leite vencido há 2000 anos. Há 2000 anos. Agora há pouco eu estava vendo nas redes um pastor bem intencionado, claro. Irmãos, vamos fazer um estudo aqui do ensinamento que o servo de Deus Moisés deixou para nós. Moisés não deixou nada para você. Ele deixou para o judeu. Ele escreveu para o judeu e não para o gentil. E isso se venceu na cruz, faz 2000 anos. E os meninos em Cristo, as crianças em Cristo, se alimentando de leite. Já devia ser mestre para ensinar que o reino de Deus está aqui e que você já pode viver, usufruir desse reino de Deus. Capítulo 6, versículo 1 e 2 do 6, para a gente terminar esse calqueio. Por isto, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, segundo a carne. Quem é Cristo segundo a carne, amado? Jesus de Nazaré. Foi segundo a carne. Quem foi o véu de Cristo, o véu de Deus? Jesus de Nazaré, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, segundo a carne. Prossigamos até a perfeição. Se você não deixar esses rudimentos, você não vai prosseguir para a perfeição. Vai estar esperando o arrebatamento quando isso não vai ocorrer. O que vai ocorrer é a transformação dos nossos corpos. Se a gente dá um pulinho aqui, deixando aqui Hebreu, né? Deixando aqui Hebreu num cantinho, e vamos voltar sim para o Hebreu aqui, mas a gente for em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, no versículo 53, é isso que a igreja de Cristo está esperando. O que a igreja de Cristo espera? 15:56 de 1 aos Coríntios, 15:53. Porque é necessário, em outras palavras, convém,
que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E o que é isto que é mortal se revista da imortalidade. A Igreja de Cristo está esperando a transformação dos nossos corpos. Aí nós vamos julgar o mundo. Mas quem vai ser transformado? Os que estiverem vivos no dia, claro, certo? E os que estão sendo educados nessa palavra. Onde a graça habita, a abundância da graça, o dom da justiça, para você reinar em vida por Jesus Cristo. Você já reinando em vida, vai haver a transformação. Muito em breve, espero, porque esse governo corrupto vai acabar. Quando ele vai acabar? Olha aqui. Quando isto que é corrupto se vestir da incorruptibilidade. E o que é mortal da imortalidade. Aí o versículo 54 diz, e quando isto que é corrupto se vestir da incorruptibilidade imortal, aí diz assim, transformado então, cumpre-se a palavra que está escrita, a morte foi tragada pela vitória. Aí não vai mais haver morte. Aí o plano está perfeito, o plano está concluído. Ele não criou o homem para morrer, mas ele criou uma confusão, a morte passou a reinar, ele fez um Adão, um sujeito da terra para não obedecer, fazer o que ele fez, trazer toda essa confusão. Ele veio na cruz, consertou tudo isso, e agora ele espera que a humanidade seja educada para que venha a transformação. E a transformação chegando, esse governo corrupto vai se acabar, e vai haver o governo de Deus na humanidade. E aí é quando nós vamos julgar o mundo que ainda não é transformado. Julgar não é matar e não é escravizar. Julgar é dar-lhe a perfeição, para que eles também alcancem a transformação. E os que é de perdição vão desaparecer como fumaça. É isso que precisa acontecer, o que vai acontecer com a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo está esperando esse glorioso dia da transformação. Mas apóstolo Paulo disse que a gente vai ser transformado nas nuvens, na nuvem de testemunho. Não é nessas nuvens ali, é na nuvem de testemunho. Agora sim, vamos ler o versículo de número... Vamos ler o 1 de novo, Hebreus 6:1. Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, perseguimos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento e das obras mortas e da fé em Deus. Não lançando isso. Não lançando de novo essas coisas. Eu tenho fé em Deus. Tenha fé em Deus. Não lançando isso de novo. Aí diz assim o versículo de número 2. E da doutrina dos batismos. Amados, você já é batizado no corpo e na morte de Jesus. Toda a humanidade inteira. Batizar nas águas é o ministério de Moisés. É o ministério da circuncisão. É o ministério de Pedro, Tiago e João, que é para os judeus. Na época era para o judeu, Paulo para o gentil. Agora não tem mais distinção. Depois do ano 70 não tem mais diferença entre grego e judeu. Já na época de Paulo já não tinha, porque na cruz foi realizado. No ano 70 definitivamente, fisicamente. A doutrina dos batismos e da imposição de mãos. As lideranças não gostam disso. Porque ele fala assim, hoje eu impus minhas mãos sobre 2.500, sobre 6.000 pessoas. Quanto ficou para eles? Você não precisa... e não tem valor nenhum, porque isso é carne com carne. Isso não tem valor nenhum. Isso não tem valor nenhum. Mas financeiro para eles é um lucro enorme. Se pregasse para ele, ele diz assim, isso é do diabo, irmão. Eles não creem no que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele está pisando o sangue da nova aliança. Você, irmão, aí está pisando o sangue da nova aliança. O sangue que Cristo derramou. Para você não está tendo nenhum valor quando você está jejuando para melhorar. Então você não acredita que ele fez a obra completa. E você nem é culpado disso, te ensinaram errado. Não lançando a doutrina do batismo, da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Irmãos, isso nós faremos se Deus permitir, e ele não permitiu que Paulo criasse essa emenda. Então, você está vendo porque é necessário você deixar o marido morto, Jesus de Nazaré, e seguir a Cristo, a graça.
Olha, meu querido irmão, eu não pedi no início, mas eu vou pedir que você, se você gostou, se inscreva no nosso canal. O nosso canal no YouTube é Ministério Reconciliados em Graça. Você digita lá Ministério Reconciliado em Graça, vai aparecer a minha foto dentro de um círculozinho. Você clica ali em cima, tem esse vídeo e muito mais vídeo para você assistir. Se inscreva no, deixe primeiro o seu like, se inscreva no canal e divulgue. Vamos fazer essa palavra correr. Comente, tem lá o lugar dos comentários, comente. Bispo, apóstolo, eu me chamo, porque eu fui consagrado a bispo há muito tempo, mas todo pregador da graça, ele é um apóstolo, ele não é pastor, porque pastor é Cristo, teu pastor é Cristo. Apóstolo quer dizer aquele que prega a graça, aquele que do novo pacto, da nova aliança. Então todo pregador da graça, ele é um apóstolo, mesmo se ele se dizer que é pastor ou bispo, mas ele é um apóstolo. Pregador de graça é um apóstolo. Então, você pode dizer, apóstolo José Fernandes, eu tenho dúvidas sobre esse assunto. Eu vou me dedicar e vou lançar um novo vídeo esclarecendo para vocês que você tem dúvida. Por isso, se inscreva no canal, ative o sininho, porque quando nós lançarmos um vídeo novo, uma nova mensagem, um novo calqueio para você, então aí o YouTube mesmo te avisa, né? Ele te avisa, se você ativar o sininho, ele te avisa. Por isso, se inscreva no canal, porque isso é muito importante para o nosso canal. Ative o sininho para você receber novos vídeos e deixe o seu like lá, porque isso é muito importante para o canal, porque o YouTube vai ver que tem pessoas curtindo o nosso canal e ele mesmo indica para outras pessoas. Ajude essa palavra a correr. Essa palavra precisa correr. As pessoas precisam ser livres de estar debaixo de jugo de homem, de doutrinas de demônio, que significa ensinamento de homens maus. Amados, eu vos amo muito em Cristo e espero ver vocês numa outra oportunidade. Graça e paz.